Este vídeo e todos os demais estão sendo feitos de improviso na cidade de Cruz das Almas. O improviso significa que as palavras ditas não são aquelas que diria se escrevesse ou se tivesse memorizado o texto para repeti-lo. As palavras são sempre feitas numa sequência que agradam e explicam da melhor forma possível. Contudo, se me propor a explicar novamente, as palavras não serão ditas da mesma forma, o que significa dizer que o texto produzido foi feito de improviso, não só o primeiro quanto o segundo, mas o conteúdo do que digo nos dois casos seria o mesmo. Trata-se de uma explicação dada com palavras diferentes, fruto da inteligência e não da repetição de sequências guardadas. O próximo texto, denominado As Lésbicas, é um texto de interesse, pois a sociedade obriga a mulher a seguir um padrão de comportamento. E este padrão, quando não corresponde ao normal daquele ambiente, fica numa situação desagradável o comportamento da mulher e, nesse caso, ela não tem um padrão, ela sai da normalidade e acaba se isolando. As Lésbicas, por professor Moisés Barbosa dos Santos, primeiro presidente baiano da história do Brasil. Quem viver, verá. Os Orkuts são interessantes não só como forma de informar o que penso através dos meus muitos textos, mas também disponibilizar vídeos feitos de improviso, mas cujas explicações são muito inteligentes. O comportamento humano é muito diversificado conforme a pessoa. Existem inúmeras situações possíveis numa mesma sociedade e as mudanças se multiplicam quando analisamos sociedades diferentes. O comportamento mais comum é aquele desejado para a maioria das pessoas, o que não significa que seja o melhor. As mulheres podem ser de várias formas. Elas podem ter um homem ou mesmo uma mulher. Contudo, a normalidade de um comportamento ou outro depende da sociedade considerada ou da maioria das situações vividas no mundo. Nesse caso, muitas mulheres têm homens e pouquíssimas têm mulheres. Então, o comportamento de uma mulher se relacionar com outra passa a ser um comportamento anormal, diferente da maioria. Não é o padrão das sociedades ocidentais e até mesmo orientais. O que pretendemos nesta produção é argumentar as palavras que orientem e não prejudicar quem quer que seja. Uma lésbica ou homossexual, no caso de mulheres que se relacionam entre si, significa um comportamento fora da normalidade nas sociedades ocidentais. E esse tipo de comportamento, assim como qualquer outro que fuja à regra, leva a pessoa a situações desagradáveis e que não sejam as melhores para que a sua vida aconteça. A pessoa precisa então saber administrar as dificuldades e impor o seu modo de vida e convencer quanto à necessidade para tal. Não é fácil, o mundo acaba não concordando e os prejuízos são inúmeros. Num relacionamento normal entre homem e mulher, as dificuldades existem, contudo se trata das dificuldades de convivência e que existem meios de se resolver, não só através da jurisprudência, como também através da via intelectual muito utilizada quando se expõe o problema a aconselhadores, psicólogos, pessoas que se propõem a ajudar da melhor forma possível. No caso dos comportamentos anormais ou que fogem ao padrão social, as dificuldades também dizem respeito a esse campo, pois as pessoas nem sempre
são aconselhadas da melhor forma ou não encontram o que podem fazer para que a sua vida seja feliz e não triste, como normalmente acontece devido ao isolamento e à falta de entendimento coletivo quanto àquela prática realizada. Portanto, o que melhor deve ser feito é buscar orientação profissional e evitar as exposições que prejudiquem ainda mais por se tratar de um comportamento anormal. Quando uma pessoa se relaciona com outra de mesmo sexo, muitas consequências, no caso de mulheres, podem surgir quando esse relacionamento se refere a pessoas da família ou em idade inadequada para tal. É necessário que tenhamos a inteligência e o conhecimento de causa para que a nossa vida, que é curta, não seja prejudicada e que esta atitude nos tire a alegria e a felicidade que devem ser duradouras, devem persistir por toda a nossa existência e, obviamente, sempre a vontade de que ela seja alongada o mais possível. Portanto, assistindo a este vídeo e a todos que produzem de improviso, você será aconselhado de muitas formas. E, no caso de algumas produções, existe o texto correspondente, como é esse vídeo. Há um texto correspondente e o aconselhamento é feito também com bastante sabedoria, mas, como sempre, são criações inteligentes que dispensam a memorização para a repetição posterior, pois o professor Moisés é um intelectual capaz de falar de improviso sobre qualquer assunto, mesmo que seja um assunto intricado, cuja análise seja nem sempre possível de fazer para agradar a todos, mas é a melhor das análises. E aí está mais um texto junto a um vídeo que orienta você, meu amigo internauta. Se você não tem como acessar o texto correspondente a este vídeo, entre em contato com o professor Moisés no e-mail moisesamor@hotmail.com ou no telefone 7536215627 e faça a solicitação, que você terá acesso a informações complementares que poderão ajudá-lo de muitas formas. Obrigado a todos que assistem os meus vídeos e um forte abraço.